Olá! Hoje eu trago para vocês 5 dicas para melhorar ainda mais a sua vida financeira. Algumas dessas dicas você já pode até usar no seu dia a dia, mas você pode melhorar um pouquinho com essas dicas extras que eu trago para vocês dentro de cada uma delas. A primeira dica é: conheça a sua receita, ou seja, quanto você ganha, quanto entra de dinheiro na sua conta e quanto você gasta. Eu já bati nessa tecla milhões de vezes, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente nem quanto ganha, nem quanto gasta. Eu digo isso porque muita gente chega a mim sem saber exatamente quanto ganha, nem quanto, nem com o que gasta o seu dinheiro. Então, existe um exercíciozinho muito prático que você pode fazer para saber isso. Para saber as suas entradas é muito fácil. Você tem ali quanto bate dentro da sua conta corrente, quanto entra na sua conta, quanto você recebe. Por que existe essa preocupação? Muitas vezes as pessoas pensam assim: o meu salário é tanto. Mas quando você é contratado, que assina lá na carteira, é quanto você recebe bruto. E tem descontos no seu salário. Então você sempre tem que saber qual é o seu salário líquido, qual é a sua renda líquida, quanto é que entra na sua conta efetivamente. Pessoas que são autônomas, que são MEI, que têm o próprio negócio, às vezes esses valores variam muito, né? Esses valores não são certos, então você pode fazer um levantamento dos últimos 6 meses e saber qual é a média que entra de recursos mensalmente para você. Então você já sabe quanto é que você recebe. E para você saber quanto é que você gasta, eu passo sempre para os meus clientes o exercício de anotar todas as despesas por um período de 30 a 60 dias para conhecer o comportamento financeiro. Como é que você vai fazer isso? Todas as suas despesas precisam ser anotadas e você vai identificar cada uma delas. Você vai saber quais são os gastos com moradia, com alimentação, com higiene pessoal, com que frequência você gasta, né? Transporte, saúde, educação. Tudo isso você vai saber quanto é que você gasta em cada um desses setores para você saber melhor administrar e com que frequência você gasta cada uma dessas coisas. Vou dar um exemplo. Tem gastos que a gente sabe vem todo mês, conta de água, luz, telefone, internet, tudo isso já vem todo mês. Mas tem certas contas que não. Por exemplo, despesas com pet varia muito, mas você consegue estabelecer ali um padrão. Você não está numa faculdade, você não tem filho na escola, mas você faz cursos de formas esporádicas. Então você tem que ter ali um orçamento para a educação para aqueles cursos que você faz. Então você conhecendo a sua forma de gastar, né? Com que você gasta, para onde vai o seu dinheiro, fica mais fácil você, inclusive, se planejar para realizar outras coisas. A segunda dica é: evite compras por impulso. Isso todo mundo sabe que deve evitar os impulsos. Mas como fazer para evitar esses impulsos, né? Quando a gente percebe que isso está acontecendo? Sempre que você se vir na situação de que está comprando algo que não estava ali muito no planejado, porque você entrou numa loja e ficou ótimo, então ficou hipnotizado por alguma coisa, ou até mesmo porque você está num dia muito cansado, chegou em casa e não planejadamente pensa em pedir um delivery. Então, para evitar esses impulsos, o ideal é você pensar. Nosso cérebro, ele tende a tomar decisões de forma automática, ele é meio preguiçoso, tá? Ele prefere sempre a resposta mais fácil e o que não vai gastar muita energia dele. Então, para você evitar esses impulsos, você tem que se obrigar a pensar. Então, toda vez que você perceber que está sendo seduzido a comprar algo, você tem que parar e pensar, avaliar a situação, saber se aquilo realmente cabe dentro do seu orçamento, se aquela compra é necessária ou se é apenas uma coisa que você está tentando suprir em relação a outra, né? Então você tem que pensar. Então, para evitar o impulso, a melhor forma que tem é pensar. Sabe aquela coisa do tipo, eu vou dar mais uma voltinha, depois eu vejo, né? Quando você está passeando no shopping, isso te ajuda muito. Obviamente que você vai sempre pensar se você precisa realmente daquilo, se aquilo é essencial. No caso de delivery de comida, que acontece muito, né? Hoje em dia ainda cada vez mais, você pensar e dizer, não, será que não tem algo em casa, né? Será que não dá para ter ali? Eu sempre tenho em casa comidas de emergência, né? Do tipo aquelas congeladas que não são ideais, mas que você vai evitar pagar mais caro
né? Porque vai pedir um delivery de alguma coisa que você não tá com muita ali coragem de fazer. Então, ter ali comidas congeladas, mesmo industrializadas ou até mesmo prontas. Eu deixo sempre muita comida pronta em casa para evitar esses impulsos, né? Ou do cansaço de não querer fazer. Então, já temos ali a primeira dica, é você saber suas receitas e suas despesas. A segunda dica é justamente essa, de evitar os impulsos. A terceira dica é peça sempre desconto. Você sempre vai ter um não, né? Sabe aquela regra do o não você já tem? Então você vai sempre perguntar, tem desconto? Será que não dá para fazer um abatimento? Será que não tem como reduzir aquilo? Recentemente eu fiz uma compra, eu comprei um biquíni, eu estava querendo comprar um biquíni, saí, fui na loja e aí eu pedi o desconto. Obviamente eu pedi o desconto. E ela disse, só dá para fazer esse desconto, eu faço o desconto se for à vista. Eu disse, tá, à vista, pode ser no cartão? Ela disse, pode ser até 2 vezes no cartão. Então eu comprei uma coisa que à vista, né, com o preço de à vista, ela me deu um desconto de 5% e ainda parcelou em 2 vezes do cartão. Se eu não tivesse perguntado, eu não teria levado desconto nenhum e ainda ia pagar em uma vez só. Então, sempre pergunte, existem condições de pagamento melhor para você conseguir diminuir ali aquele impacto inicial no seu orçamento ou até mesmo diluir a despesa que você poderia estar ali deixando dinheiro, investindo e rendendo para você. A quarta dica, que é muito importante, que eu já bati nessa tecla 500 mil vezes, tenha uma reserva de emergência. É muito importante você montar a sua reserva de emergência. A Ariane, montar a reserva de emergência demora muito, porque é um montante grande, né? A reserva de emergência, ela pode ter, dependendo da sua situação, você tem que precisar juntar ali 6 meses do seu custo de vida ou até 1 ano do seu custo de vida. Então, é um investimento que demora a ser concluído. E as pessoas sempre falam, tem que ter a reserva de emergência. Eu bato muito nessa tecla. Você tem que ter a sua reserva de emergência. Mas você tem que começar, né? Por mais difícil que seja montar ela toda, você tem que começar. E aí vou dar uma regrinha de ouro, você tem que estabelecer qual é a sua reserva de emergência de guerra. É aquela reserva de emergência que você precisa dar um gás maior para ter e aos poucos ir conquistando o resto. Primeira regra é essa. Qual é o valor da reserva de emergência de guerra? 1 mês. Tendo 1 mês do seu custo de vida, pelo menos ali, para você começar. Obviamente que você não vai fazer isso de uma só vez, mas você vai dar um esforço maior, fazer um gás maior para você fazer este primeiro mês da sua reserva. E depois você vai, aos poucos, criando outros, certo? Então já temos aqui 4 dicas. A quinta dica é planeje os seus objetivos. Então já disse aqui que a gente, sabendo o que a gente quer, né? Você tem ali o que é que você quer realizar, estabelecendo as prioridades dos seus objetivos, fica inclusive mais fácil você fazer escolhas. Que isso vai te ajudar até nas escolhas lá das compras por impulso. Você sabendo os seus objetivos, você tendo ali muito foco nos seus objetivos, vai fazer com que você se esforce para realizá-los. Porque imagine uma pessoa sem objetivo nenhum, ou objetivos que não são tão significantes, né? Então você precisa saber quais são os seus objetivos, saber quais são os objetivos que você quer realizar primeiro, então estabelecendo ali as prioridades, para que você haja de acordo com a realização deles. Para que você não fique nessa de, é muita coisa, eu tenho reserva ainda, pensar na aposentadoria, tanta coisa e acaba não fazendo nada. Ou então gastando tudo com besteira, no shopping, delivery, o que quer que seja. Então você tendo esse controle maior, esse conhecimento maior, esse foco maior, fica muito mais fácil você conseguir realizar os seus objetivos, fica muito mais fácil você ter as suas finanças organizadas, conseguir fazer um planejamento, então você consegue fazer com que a sua vida financeira fique melhor. Então essas foram as 5 dicas, né? Então tenha sempre ali conhecimento de qual é a sua despesa, qual é a sua renda, para você saber quanto é que você ganha, para onde o seu dinheiro vai. Você precisa evitar os seus impulsos, né? Ter mais controle e saber fazer as suas escolhas. Você precisa pedir descontos, né? Pedindo descontos, existe sempre a possibilidade de você conseguir realizar um objetivo, fazer alguma coisa num valor menor, de uma melhor forma de pagamento. Então,
O não você já tem, você pode muito bem ter uma surpresa de um sim. Não esqueça da sua reserva de emergência e comece assim, dando um gás maior para ter pelo menos um mês do seu custo de vida já ali investido e tenha sempre os seus objetivos por perto. Essas dicas vão fazer com que sua vida financeira seja cada vez melhor. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!